Jesus veio a esse mundo. Ele veio e mudou minha vida. Agora eu sei o que é viver. Ele veio e tomou minha vida, deu sentido ao meu viver. Jesus, meu Salvador, libertador, conselheiro. Jesus, meu bom pastor, a quem me dou por inteiro. Ele veio e mudou minha vida. Agora eu sei o que é viver. Ele veio e tomou minha vida, deu sentido ao meu viver. Jesus, meu Salvador, libertador, conselheiro. Jesus, meu bom pastor, a quem me dou por inteiro. São tantos os caminhos da vida para se perder, mas a palavra viva me leva a Cristo conhecer. Ele veio, perdoou meus fracassos, a escuridão em luz transformar. Ele veio dirigir os meus passos, agora eu sei onde chegar. Jesus Cristo Senhor, o Deus amor verdadeiro. Jesus Cristo Senhor, de paz e luz é o seu reino. Jesus Cristo Senhor, o Deus amor verdadeiro. Jesus Cristo Senhor, de paz e luz é o seu reino. Jesus Cristo Senhor, o Deus amor verdadeiro. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em vossos corações neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede para estarmos aqui na sua santa presença. É maravilhoso quando nós nos reunimos na presença do Senhor para podermos adorá-lo, oferecer o nosso culto ao Senhor neste dia onde reunimos nossas famílias para podermos fazer a nossa adoração ao Senhor. São minutos curtíssimos que aqui passamos neste dia e convidamos a todos para meditar na palavra de Deus, oferecer ao Senhor o seu culto racional, o seu sacrifício, e a alegria muito grande de poder estar aqui com os nossos queridos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba e a tantos outros quantos nos assistem e participam conosco também. Quero dizer que é uma satisfação tê-los conosco. E esse domingo seja um domingo abençoado, que esse domingo seja um domingo que nós possamos tirar para estar com a nossa família e aonde você estiver nesse instante. Eu convido a participar deste momento que nós oferecemos ao Senhor. Eu convido você a fazer esta oração comigo. Pai querido, Deus de poder, aqui estamos diante da Tua santa presença, com o nosso coração feliz e alegre, Pai. Porque o Senhor tem nos proporcionado dias de vida, o Senhor tem cuidado, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo, o Senhor tem, Senhor, conduzido o Teu povo, aqueles que Te amam, aqueles que Te servem, aqueles que têm, Senhor Jesus, feito, Senhor Jesus, um propósito de ser fiel ao Senhor e de seguir ao Senhor. Pai, somos Teus servos,
E nós queremos, Pai, agradar o teu coração, Senhor Jesus, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos aqui, Senhor, como um filho que quer alegrar o seu Pai. Queremos ser obediente ao Senhor, nos esforçamos para isso. Sabemos que é difícil o nosso dia a dia, Pai, mas nós tentamos, Pai. Queremos que o Senhor esteja conosco, que a sua presença, Senhor, nesse instante, enche os corações dos nossos irmãos, que o Espírito Santo esteja aí fluindo em cada vida, esteja alegrando, Senhor, nossos irmãos, aqueles que estão conosco, que eu sei que esta palavra vai atingir o coração dos teus filhos e vai nos fortalecer, porque este é o propósito, e esta palavra vem surtir efeito, vem, Senhor Jesus, fazer aquilo que lhe apraz em cada coração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, estamos aí bem próximos de estarmos juntos, presencialmente, na igreja do Senhor, nos alegrando, realizando nossos cultos, né? Temos aí para este mês, para o mês que vem aí, algumas novidades. Estamos felizes porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado. E eu quero então, nesta oportunidade, meditar com os irmãos aqui, um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías. Quero ler com os irmãos, aqui a partir do versículo 1, e o capítulo 1, melhor dizendo, e versículo 16. Aqui, irmãos, nós vemos Isaías falando a respeito de uma cidade de Judá, né? Depois nós vamos ver ali o primeiro versículo. Mas a palavra de hoje diz assim: lavai-vos e vos purifiqueis, tirai a iniquidade de vossas obras de diante dos meus olhos, deixai de fazer o mal. Aprendei a praticar o bem, procurai aquilo que é justo. Restitui ao ofendido. Ouçam o direito dos órfãos, amparem as viúvas. Então vinde, diz o Senhor, e ergui-me, ainda que os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos, se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Amém. Irmãos, aqui, profeta Isaías, este profeta que profetizou aqui 800 anos antes de Cristo, 760 anos aproximadamente, ele profetizou, e nessa época aqui, era a época dos grandes reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E Isaías, então, foi um contemporâneo de Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. Acredita-se que ele começou a pregar quando tinha seus 15 anos de idade. E morreu aproximadamente com 85 anos. E a tradição diz que Manassés colocou Isaías em um tronco oco e lhe cortou em dois. Este livro, a palavra de Deus, irmãos, excelente, que leva o seu nome, foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Suas profecias cobriam o reinado inteiro ou parcial de um dos 4 reis, como enumerado no texto. Cada mensagem estava relacionada principalmente com Judá, Jerusalém, ou com os judeus e a sua santa cidade. Ele se chama o profeta milenar, Isaías, por ter entregue mais profecias com respeito ao grande dia vindouro que qualquer outro profeta. Além disso, Cristo falou dele, mais do que qualquer outro profeta. Dos 4 reis sobre os quais Isaías profetizou, Ezequias foi o mais piedoso. Muito bem, então Isaías está falando aqui, como nós lemos, isso é para nós termos assim uma noção de quem foi Isaías, aqui a época, e ele estava então falando contra Judá, falando de Jerusalém, este povo que havia se corrompido, este povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor. E o Senhor então escolheu Isaías para, nesta ocasião, neste momento, profetizar contra este povo, que se arrependessem e que se voltassem para o Senhor. Nós vemos aqui, então, no versículo, capítulo 1 e versículo 16, nós vemos aqui esta palavra, que diz: lavai-vos e vos purifiqueis,
Tirai a iniquidade das vossas obras de diante dos meus olhos. Deixai de fazer o mal. Aprendei a praticar o bem. Procurai aquilo que é justo. Restituí ao ofendido. Ouçam o direito do órfão. Ampare as viúvas. Então vinde, diz o Senhor, ergui-me, ainda que os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos, e se forem vermelhos, como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Repito esta leitura desse instante, irmãos. É maravilhoso aqui. Aqui o Senhor está chamando para um arrependimento. Nós sabemos que o pecado profana e, portanto, há a necessidade de uma purificação espiritual. A profanação sempre foi sentida pelos homens, indistintamente, quando tenha cometido o pecado em qualquer sentido. Só o sangue de Jesus, que de fato era simbolizado pelos sacrifícios de animais, pode tirar o pecado. Hoje, nos dias de hoje, né? Na época era simbolizado pelo sangue dos animais, mas hoje pelo sangue do Cordeiro Santo de Jesus Cristo. Isaías falava-se de Jesus Cristo, o grande Messias. Entretanto, aqui ele fala que Israel não confiou no que os sacrifícios representavam. Podemos dizer que o povo de hoje, muitos não acreditam no sacrifício que Jesus representa para as nossas vidas, mas sabemos que estas revelações nós só obtemos em Jesus Cristo o resultado, o sacrifício de Jesus Cristo. Então ele nos convida e ele diz aqui: aprendei a praticar o bem, procurar aquilo que é justo, restituir ao ofendido, ouçam o direito do órfão, ampare as viúvas. Significa que se uma pessoa estiver verdadeiramente em retidão para com Deus, eles também tratarão o seu próximo retamente. Então vinde, diz o Senhor, ergui-me, antes que os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve, serão embranquecidos, se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não há convite, meu irmão, maior que se encontre na Bíblia do que este dado pelo Espírito Santo, aqui através do profeta Isaías. Nesta passagem aqui refere-se aos pecados como o carmesim. Quantas pessoas têm praticado o mal? Quantas pessoas se acham no lamaçal do pecado? Quantas pessoas acham que não há mais solução para os seus problemas? E quantas pessoas também se encontram nessa situação e desprezam o sacrifício de Jesus, achando-se religiosos, achando que se forem a uma igreja entre quatro paredes e ali permanecer por alguns momentos, estão então aí os seus pecados, as suas culpas diante de Deus, estão perdoados. Mas a palavra de Deus diz que não é desta forma. É somente através do sacrifício de Jesus, aceitando como nosso único e suficiente Salvador. Isaías estava falando aqui deste pecado, e esse povo não aceitavam naquela época os sacrifícios, não reconhecia os sacrifícios para cobrir pecados. Jesus Cristo hoje veio, fez o sacrifício, morreu, ressuscitou e tirou os pecados. Mas aqui, nesta referência, tem uma referência à culpabilidade de sangue. Todo pecado é assassinato de alguma forma. E, portanto, há esta culpabilidade. Esta passagem gloriosa nos ilustra a verdade eterna, que independente do mal, da iniquidade, do engano e do peso do pecado, o Senhor está disposto, sobre uma confissão apropriada, em arrependimento, perdoar tudo. E, portanto, limpar tudo. O sangue do Cordeiro
ele tira o pecado, como a palavra diz. Como foi dita, isto só pode ser feito exclusivamente pela fé em Cristo e no sangue derramado. Glórias a Deus. O Senhor providenciou. Aqui o profeta Isaías está falando contra aquele povo que tinha se rebelado, que tinha se afastado. E hoje nós vemos o povo se afastando, o povo aí levando as suas ofensas, culpando Deus por tudo que está acontecendo. Muitos criticando o Senhor, muitos dando abertura aí a esta ideologia que quer implantar no nosso país. Essa ideologia que nós vimos aí satânica, que tentando desfazer o lar, tentando desfazer a família, um povo afundado no pecado, na prostituição, um povo afundado em suas drogas, nas bebedices, nos seus alcoolismos, um povo aprofundado neste mundo de horror, não querendo reconhecer que há somente uma saída, Jesus Cristo, tentando desfazer, tentando infiltrar na nossa sociedade essa ideia de que família não funciona. Isto é obra satânica. Jesus Cristo está voltando. Já nessa época, Isaías falava sobre o Messias. E nós falamos hoje usando a mesma palavra, porque esta palavra, ela era, ela é e será eternamente. É a palavra de Deus, é o alfa, é o ômega. Ela continua sendo a palavra de Deus, continua sendo esta mensagem para nós nos dias atuais, falando contra o pecado, agindo contra a maldade, as potestades que operam nos seres humanos. Mas aqui está dizendo que é uma saída, ainda que esses pecados, ainda que esta injustiça, ainda que a promiscuidade, ainda que a corrupção, que tanto lesou este país, que tanto afundou este país, ela tente se propagar, mas há uma saída, o nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que possa ser aí como a escarlata, possa ser o pecado, possa ser representado aqui uma situação horrível, a situação deste pecado. Mas há uma saída, Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele torna-se este pecado branco como a neve. Jesus Cristo veio para nos dar esta saída. Jesus Cristo veio para salvar esta nação. Jesus Cristo veio para fazer uma limpeza nesta nação e tantas outras nações, a este povo que ama e tem um compromisso com o nosso Deus. Jesus Cristo está voltando, tudo converge para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, irmãos, que as profecias, elas se cumpriram e está se cumprindo, que é esta palavra de Deus. Não podemos omitir esta verdade, irmãos. Devemos ficar atentos, devemos estar atentos aos acontecimentos mundiais, o que está acontecendo, porque a trombeta muito em breve vai soar. E nós precisamos estar preparados para este grande dia, irmãos. Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo. Que nós possamos estar renovando a nossa mente todos os dias, buscando a presença do Senhor, buscando estar sempre ligados. Aqui, a palavra diz, praticar o bem, olhar os necessitados, viver uma vida reta diante de Deus. Que nós possamos ser sal da terra, que possamos ser luz deste mundo. Jesus está voltando. Os grandes acontecimentos, as guerras, tudo que está acontecendo desta ordem mundial organizada. Os sinais que estão por vir. Nós sabemos que a qualquer momento o Senhor vai tocar a sua trombeta e estará recolhendo este povo separado
Este povo que tem lutado para viver uma vida santificada ao Senhor. E você que está aí, neste dia, com a sua família, cultuando a Deus, ouvindo esta palavra de alerta, a profecia foi falada aqui a este povo, para que se convertesse. A profecia foi falada para esses reis, para que esta nação, para um povo que foi escolhido de Deus, se convertesse. E hoje a palavra está falando aos nossos corações. Para aqueles que não conhecem, se converta aos corações, converta a Jesus Cristo. E para esta família, as nossas famílias que nós temos procurado conduzir ao Senhor, que nós nos fortifiquemos nesta palavra, que nós buscamos fortalecer em Jesus Cristo e levar avante esta mensagem, propagar este evangelho com a nossa vida, dando um testemunho da nossa própria vida. Falando de Jesus, deste evangelho, conduzindo os nossos familiares, ministrando a palavra, ensinando esta palavra, para que, quando o Senhor nas nuvens vier, possa nos encontrar preparado. Quero orar com você agora. Agradecer a Deus por este dia, por esta oportunidade. Que o Senhor continue te amparando, nos amparando, a nossa igreja, nossas criancinhas, nossos jovens. Aleluia! A família, que é a célula máter dessa sociedade. E a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o nosso Deus é o Senhor. E esta nação nós declaramos que é de Jesus. A tua família, você é de Jesus. Não abra mão disto. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Você é de Jesus. A tua família é do Senhor. Ore comigo agora. Pai querido, Deus santo, Deus de maravilha. Esta mensagem foi falada bem antes de Cristo. Isaías aqui profetizou a respeito do Messias e ele veio. Ele cumpriu sua missão na face desta terra, ensinou seus discípulos, tem nos ensinado a andar em retidão, Pai. Amar uns aos outros, andar em comunhão, viver uma vida reta, digna, santa diante de Ti, Pai. E nós aprendemos isso. Deus nos deu este privilégio de podermos chegar a Ele. Aleluia. Deu seu Filho amado, seu único Filho, para morrer na cruz, para ali assumir todas as nossas fraquezas, nossas debilidades, as nossas picuinhas, as nossas dores e a enfermidade Ele levou sobre si. E nós, Senhor, estamos aqui por Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Somos privilegiados, Senhor, e somos gratos a Ti por esta bênção, por este evangelho maravilhoso que nos alcançou e tem alcançado muitas pessoas. E muitas vidas agora, que nesse instante estão orando conosco. Famílias estão orando, agradecendo ao Senhor por este privilégio de conhecer o Senhor, por esse privilégio de gozar esta alegria que o Senhor tem nos proporcionado, de sermos salvos em Jesus Cristo. E por aqueles que neste momento, quem sabe estão, Senhor, se reconciliando, voltando à casa paternal, Pai. Oh Deus, abençoa estas vidas. E aqueles que, porventura, possam neste momento estar te aceitando como único suficiente Salvador das suas vidas. Entra neste coração, transforma, purifica, Senhor. Oh, Senhor, lava, Senhor, como a Bíblia diz, mesmo que os pecados sejam como a escarlate. É, Deus. Oh, Senhor, há uma purificação. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Abençoa os teus filhos. Pai, que este domingo seja um domingo feliz e alegre. Senhor Jesus, que nós possamos viver na Tua presença, agradecido, esperando a Tua vinda, Senhor. Abençoa nossos irmãos. Abençoa, Jesus, os nossos ofertantes. Pai, aqueles que têm, Senhor, trazido a sua oferta para manter este trabalho, esta obra, Senhor. Multiplica o seu salário. Abençoa os seus funcionários. Abençoa as empresas. Aqueles que são funcionários, aqueles que têm os seus empregos, Pai, que o Senhor tem preservado. Abençoa, abre as portas, Senhor, para os teus filhos. Multiplica, Senhor, dando saúde. E as suas vidas espirituais que sejam, Senhor, cada vez mais, ó Deus, abençoadas, Pai. Que eles estejam fortalecidos em Cristo Jesus. Ó Deus, dá sabedoria aos teus filhos.
Entra neste coração, alega esta alma, Pai. Cura, Senhor, aqueles que precisam de uma cura física, uma cura espiritual, Senhor. Dá prosperidade aos teus filhos, prosperidade espiritual, Pai. Prospera mesmo esta família, Senhor, que tem, Senhor Jesus, buscado a tua presença. Prospera as finanças dos teus filhos, as empresas, Senhor, os trabalhos. Oh, Deus, continua, Senhor, guardando os teus filhos deste vírus maldito que veio sobre a face da terra, Senhor. Livra-os de todo mal, dá saúde, Senhor. É a oração que eu faço, abençoando nossos irmãos, Pai. Oh, Jesus, e te agradeço por tudo, Pai. Oh, Pai, recebe a nossa oração e a nossa gratidão, Pai. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, queridos irmãos, por estarem conosco esses momentos cultuando a Deus. Receba agora a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam em nossos corações para todos sempre. Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Um grande abraço do vosso pastor. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és minha essência, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência